Diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há um grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche teus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade ímpar de estarmos mais uma vez na Tua presença. Presença essa, Deus, que nós temos abundância de alegria. Presença essa que restaura e renova as nossas forças. Ó Deus, faz com que a nossa fé, ela aumente. Ainda mais, ó Deus, necessitados de Ti, querendo ser cheios do Teu Espírito, buscamos a Tua face e rogamos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a nós, de encontro às nossas necessidades, por intermédio da Tua palavra, e preencha o nosso ser. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, e Deus, que o Senhor já tem ministrado, e Pai, posto nos nossos corações. Fale conosco, ó Deus, nesta noite, para o louvor e a glória do Senhor, em que nós oramos. Amém? Glória a Deus. Essas letras já estavam aqui ou foi colocada? Foi colocada, amém. Acredito piamente que é um dos grandes desafios da igreja nesses últimos tempos. Tenho dito isso porque eu tenho presenciado um grande desânimo, um grande esfriamento, e para ser mais aberto no meu pensamento, uma grande debandada, se assim posso dizer, do Evangelho. É crentes fracos, frios, sem desejo algum de servir a Deus, sem prazer nenhum de estar na casa do Senhor, sem motivação alguma de exercitar a sua fé, e tampouco buscar fazer a vontade de Deus. Infelizmente, e eu posso dizer isso com muita tristeza, tenho dito isso até com uma certa frequência, essa geração é a geração mais atribulada no que se diz respeito a viver uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Sabe, é verdadeiramente a geração do Nissim e Miojo, né? Tem que colocar ali na panela, malemar, abre um saquinho de tempero, mistura em 3 minutos, está pronto para poder comer. Mas quem gosta de miojo aqui? Eu gosto de miojo, né? Não gosta? Quem não gosta de miojo aqui? Não gosta. Nem do Cup Noodles, né? Tem até agora, para ficar mais prático ainda, fizeram o Cup Noodles, né? Que aí você só tem que ferver a água, abrir a tampinha, joga água quente lá e tá tudo certo. Mas quem come miojo, quanto tempo você leva para ficar com fome? Vou falar por mim que gosto de comer. Se tem uma coisa que eu amo é comer. Eu faço isso com muito dom, é um dom de Deus, né? Até me falaram assim: nossa, pastor, faz tempo que eu não te vejo, você está gordinho. Eu falei assim: não faço questão nenhuma de ficar magrinho, porque eu não consigo, por mais que eu tente, né? Mas você come um miojo, aquilo não te dá sustância. Em pouco tempo você já volta a sentir fome. E isto eu quero trazer e fazer uma correlação ao Evangelho pregado nos dias de hoje, que faz com que as pessoas sintam-se que estão sendo se alimentados por um miojo. Eu louvo a Deus porque aqui não é esse o caso, né? Se bem conheço o pastor Pedrosa, vocês têm comida com substância.
vocês têm comida de qualidade, que pode sair daqui e dizer: meu Deus do céu, essa semana inteira eu estou, bucho cheio, já pensando no almoço de domingo seguinte. Mas não é uma realidade, infelizmente não é uma verdade que nós encontramos. Quem caminha por aí sabe, quem escuta sabe disso. E eu tenho dito, eu peguei, infelizmente, uma das piores gerações para pastorear. Porque hoje, queridos, a dificuldade não é ir atrás das almas e falar do amor de Deus, mas é pregar para crente, para ele permanecer firme na presença do Senhor. É um desafio, é algo terrível. E, queridos, eu vou ser bem sincero, como é difícil. Sabe por quê, queridos? Quem aqui ainda neste dia, somado ao tempo que passou, já conseguiu tudo que quis na vida? Levante a mão. Quem ainda falta conquistar algumas coisas? Levante a mão. Mas deixa eu dizer algo para você. Ainda que você não o tenha conquistado, Jesus deixou de ser suficiente para você, meu querido? Jesus deixou de ser suficiente para a tua vida? Sabe, eu me incomodo e às vezes eu fico meio estressado comigo mesmo, sabe? Penso nos meus pensamentos, falando com Deus muitas vezes: meu Deus do céu, não é possível. O camarada, ele aceita Jesus, ele vem para Cristo, né? Nenhuma promessa foi lhe feita, a não ser de que Deus passaria a fazer parte da sua vida. E isso, queridos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque ainda que tenhamos problemas, provações, perseguições, dificuldades, tribulações, doença, tristeza pelo luto, pela morte, pela separação, independente da pandemia, da escassez financeira, independente do quadro ou do momento que eu estou vivendo, Deus permanece conosco. É promessa dessa: eis que estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, por nenhum instante Ele deixou qualquer um de nós perdido e ao léu, solto por aí. Porque independente se você crê ou não, os olhos do Senhor ainda estão sobre a tua vida, e Ele tem te sustentado. Ele tem feito com que você permaneça em pé mesmo diante da dificuldade. Eu pergunto aqui, quem é que não tem dificuldade aqui? Tem alguém? Levante a mão. Tem alguém? Você tem? Você não tem dificuldade, Luciano? Alguém ousa dizer que não tem dificuldade aqui? Agora, esses dias eu ouvi de um crente falando: pastor, por que é que a gente passa tanta luta? Eu falei: queridos, porque se você vivesse só das vitórias, só das bênçãos, você nem nos pés do Senhor estava. A aprovação para o crente é fazer com que ele entenda que Deus tem que ser suficiente na vida dele. Já viu crente abonado, crente feliz, sem nenhum problema, ele ser fiel na presença do Senhor? E quando digo ser fiel, é em todos os sentidos, é prostrar o seu coração para Deus, reconhecer o seu sacrifício, dizer: Senhor, ainda, como nós cantamos aqui, que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei. É possível um crente que está com a vida sobrando, ele saber quem é Deus, queridos? Onde é que Deus prova o caráter do crente? É na luta, é na dificuldade. Onde é que Deus prova a fé de um cristão? É diante da adversidade. Agora a palavra do Senhor é bem clara e me diz que não houve um só que tendo passar por um problema, tendo Deus ao seu lado, foi fracassado. Você já ouviu dizer? E a palavra do escritor aos Hebreus, que nós entendemos ser um cristão judeu da época, estudado, ela é bem objetiva. Primeiro é para colocar Jesus como a supremacia de todas as coisas. Por isso que eu disse, Jesus é suficiente na tua vida, queridos. Porque se Ele não for suficiente, nada será. Se Ele não for suficiente para o teu coração,
para a tua alma, nada mais será. A essência do livro de Hebreus é para dizer: eis, Jesus é suficiente, Ele está acima da lei, Ele se fez o próprio sacrifício, não há necessidade mais de rituais. Ele mesmo disse: eu sou o Cordeiro e vou tirar o pecado da humanidade, e se entregou na cruz. Ou seja, um sacrifício eterno, permanente, que só basta eu e você termos isso nas nossas entranhas e dizer: Senhor, eu te louvo, porque ainda lá no lamaçal do pecado, os teus olhos me alcançaram, e com amor o Senhor me resgatou de lá. Não mereço nada a não ser a morte, mas o teu sacrifício é tudo que eu tenho, e eu te agradeço. É lógico que, como homens que somos, gostamos de coisas boas, né? Quem é que não gosta de coisa boa aqui? Diga amém. Vocês são iguais a mim? Eu vou comprar algumas coisas, né? Eu não sou muito chato principalmente para roupas. Não ligo muito para essas coisas, não. Mas os olhos da gente sempre vai no mais caro. Já percebeu isso? É automático. Olha esse terno, que lindo, esse blazer. Aí a hora que eu olho o preço, ficou feio demais. O terno horroroso. Quem é que não gosta de coisas boas aqui, queridos? Fala para mim. Um sapato bacana, um relógio bonito, que eu sei que o Luciano gosta de relógios. Nós vamos combinar aí as negociações de relógios. Quem é que não gosta de andar com um carro bom, ter uma casa boa, né? Comer uma comidinha gostosa, diferente, né? Quem é que não gosta, queridos? Isso é uma necessidade humana, e eu ouso dizer que não há nenhum pecado nisto. Não há nenhum pecado nisto. Até porque, se somos filhos de Deus, ainda que estejamos nessa terra ainda por pouco tempo, nós podemos viver o melhor de Deus aqui, sim ou não, amém? Mas isso não tem que ser a essência da tua vida, da tua busca. Isso não tem que ser a primeira necessidade. Eu digo para você qual é a primeira necessidade: é entrar diante do Senhor, primeiro reconhecendo que você é um pecador e necessita da graça dEle, e dizer: Senhor, ainda que nada me aconteça, eu não saio, não largo a tua presença, eu não te deixo por nada. E consequentemente, por esta atitude, Deus, como um Pai grandioso que é, queridos, Ele não vai deixar você viver das sobras. Está entendendo? Quando você aplica o teu coração em servir a Deus, a perseverar na doutrina do Senhor, a buscar a sua vontade para a tua vida, queridos, não há quem possa impedir de Deus se abençoar o teu coração. Mas antes de qualquer situação, você precisa perseverar em servir a Deus. Aqui no versículo 33 diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança. Essa é a primeira atitude de uma pessoa destruída, derrotada. É abandonar a confiança. Esses dias eu postei algo nas minhas redes sociais dizendo assim: você confia no piloto que está à frente de uma aeronave sem o conhecê-lo? Sim ou não? Você entra no avião, você entra na sua poltrona e você sabe quem é que está pilotando? Você o conhece? Conversou com ele, né? Que curso você fez? Quantas horas de voo você tem? Você está apto para pilotar esse avião? Não, ninguém faz isso. Alguém faz isso aqui? Ou já fez? Você confia ou não confia nele? Se você entra numa embarcação, quem é que já fez um cruzeiro aqui? Ninguém. Só a Samira que fez? Glória a Deus, amigo. Deus abençoe. Fizeram um cruzeiro. Vocês conhecem Conhece? Não conhece. Então vamos lá, vamos trazer para a minha realidade. Quem anda de busão de viagem aqui? Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Vou trazer para a minha realidade, né? Quem anda de busão aqui? Os motoristas que dirigem os ônibus, vocês conhecem o motorista? Mas percebe que nós colocamos a nossa confiança neles? Esses dias eu estava lembrando que todas as vezes que eu passava as férias aqui em São Paulo, vindo do Paraná, na maioria das vezes as minhas viagens eram feitas à noite, finalzinho da tarde de um dia, durante toda a noite, a madrugada, chegava cedo aqui em São Paulo. E esses dias eu estava relembrando algumas situações, eu falei, meu Deus do céu, quantas viagens eu fiz de lá para cá, de noite, que é, na maior parte do tempo, eu sou um que entra no ônibus, já fecho o olho e capota, né? Durmo, acordo no outro dia lá com o motorista, é isso, chegamos. Quantas vezes eu poderia ter morrido e nem visto? Sim ou não? Mas eu sentei na minha poltrona, o motorista está lá, falei, vamos que vamos. Confiei. E agora eu te pergunto, por que nós não confiamos em Deus, as nossas vidas? Por que nós não realmente entregamos a Ele tudo que é nosso? Porque realmente nós não falamos, Senhor, está aqui ó, a chave da minha casa, a chave do meu carro, a chave da minha empresa, está aqui a vida da minha esposa, dos meus filhos, está aqui os meus negócios, está aqui tudo, meus planos, meus sonhos, meu projeto, está aqui, eu confio no Senhor. O que o Senhor fizer, glória a Deus. Por que é que não confiamos, querido? Por que é que não perseveramos? A primeira atitude de um fracassado é abandonar a confiança. Se fracassa. E diz aqui, não abandoneis a vossa confiança, porque nela há um grandioso galardão. E aqui eu quero chamar a sua atenção, e isso tem me feito refletir muito nesses últimos tempos. Queridos, já ouviu aquela expressão, não é como se começa, mas como se termina? Sim ou não? Você já pensou, você passar quase uma vida inteira, dizendo que serve ao Senhor, e nos últimos dias da sua vida você ir para o inferno? Já te passou isso pela tua cabeça? Eu quero que você reflita comigo nessa noite. Eu reflito nisso todos os dias. Será que o que eu estou fazendo? Já pensou nisso? Baseado no que, pastor? Na esperança de, como diz a palavra do Senhor, Ele vai voltar, e ao soar da trombeta o meu nome será chamado, e eu subirei para viver com Ele na eternidade. Para que eu sou crente, se nada vai bem? Para que eu sirvo a Deus, se nada me acontece? Para que eu vou na igreja, se a minha vida não muda? Ei, queridos, a sua vida não muda, porque você ainda não entendeu, que você precisa aprender a confiar nele inteiramente. E ainda que as coisas não aconteçam aqui, queridos, entenda, há um galardão te esperando lá no céu. Aleluia, glória a Deus. E diz aqui, em verdade vos afirmo, que necessitais de perseverança. Perseverança. Quando se começa um projeto, primeiro, antes de se fazer um projeto, você tem que estudá-lo, né? Ver se é possível fazer. Ninguém sai fazendo para depois ver o resultado. Vamos ver o que vai dar. Há quem ousa agir dessa forma. Mas geralmente quando se faz um plano, né? Eu faço muitos planos. O que não me ajuda a concluir meus planos são o dinheiro, que a gente depende dele, e geralmente ele não ajuda a gente, não contribui com meus planos. Mas se você começa algo e se você não consegue terminar, não dá um sentimento de frustração? Sim ou não? Fala, meu Deus do céu, eu batalhei tanto por isso, e agora tem que parar no meio do caminho, agora tem que largar assim, não dá, não sei vocês, mas eu fico angustiado, falo, meu Deus, me ajuda. Entendamos essa palavra do Senhor. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. O que é perseverar, queridos? É ir até o
é não desistir, é não recuar, é não se esmurecer. Mas isso pode acontecer? Pode. Vai faltar dia, ou melhor, vão ter dias que vai faltar ânimo, coragem. Não pense vocês, tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, hoje, se o Senhor não me ajudar, não vai dar certo. Quando o relógio bate 4 horas da manhã e começa a gritar, a primeira vontade que tem é de pegar o celular e tacar ele na parede. Mas você fica quieto aí, você não é de Deus não. Mas eu lembro, meu Deus, eu tenho que levantar, senão eu vou perder o ônibus. E vamos para mais um dia. Mas aquele dia você fala, meu Deus, eu tenho muita coisa hoje eu tenho para fazer, Senhor, será que eu vou conseguir? Já bate o desespero. E por onde eu começo? Me ajuda, Senhor. Aí tem dias que está pior, você fala, meu Deus, quer saber, hoje eu não estou afim de nada. Hoje eu não estou afim de nada. Queridos, é pecado sentir isso, queridos? É? Não. Mas, queridos, entenda uma coisa. Quem te fez promessa é fiel, não é? Então Ele te sustenta. Ele renova os teus dias. Ele renova as tuas forças, aleluia. Ele renova a tua fé. Deus é tão lindo que eu começo a olhar toda a minha trajetória de vida, por tudo que eu já passei e enfrentei, e eu disse, eu não vou parar agora, o Senhor vai me dar força, eu vou até o fim. Queridos, tem dia que o diabo vem e fala assim, por que você entrou nessa vida, cidadão? Você está sofrendo porque você quer? Não, queridos, o meu sofrimento é motivo de glória, porque é um sofrimento que é para o Senhor. Assim tem que ser a sua vida tem que ser um motivo de glória ao Senhor. Quantos aprendizados, quanto crescimento, queridos, ou vocês não pensam que a nossa volta está cheia de gente com os olhos bem assim, não vai dar certo, eu vou contar os dias, dou um ano no máximo, 2, 3, para ver o fracasso. Queridos, quem é que é por você? É o Senhor? Então você pode descansar, porque Ele é poderoso. Aleluia. Mas tem que perseverar. No primeiro vendaval você quer correr, quer fugir. Sabe, queridos, um outro raciocínio bem rápido. Pensa aí comigo, não precisa falar, pensa e você mesmo fala para você mesmo. Qual foi, durante toda essa caminhada, a luta mais difícil que você já enfrentou? Pensa. Puxa aí na tua memória. Já pensou? Você passou por aquela situação ou não? Venceu ou não? Deus não esteve com você? Aí eu te pergunto, o que é que mais você precisa viver para saber que Deus é contigo? Que Deus é contigo, queridos. Sabe, a igreja precisa entender de uma vez por todas, e quando eu falo isso, me referindo à igreja, eu e você, nós que somos chamados como a igreja de Deus, que primeiro, a nossa vida ela só é completa e suficiente se Jesus for suficiente, amém, queridos? E que não há vitória, não há conquista em batalhas, sem antes enfrentar os desafios e perseverá-los nele, sabendo que o Senhor ainda está conosco, e a vitória é certa no nome de Jesus. Por que, queridos? Ele diz aqui, porque havendo cumprido a vontade de Deus, e aí eu quero abrir outro parênteses, não é a minha, não é a sua, não é a nossa, não é a do pastor Pedrosa, do pastor Éder, de quem quer que seja, mas é a vontade de Deus. Por isso que há situações que acontecem em nossas vidas, queridos, porque é a vontade de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. Quantos creem assim?
até naquelas mais cabeludas. Senhor, o Senhor tem projeto aqui? Tem. Às vezes o cidadão não tem nada, fica doente, vai para o hospital, é internado, e lá do lado dele Deus coloca um desviado, ou alguém que não conhece Jesus, é a oportunidade de você falar do amor de Deus. Aí você fala do amor de Deus, essa pessoa se converte ao propósito. Por que é que eu fiquei doente, Deus? Deus queria te levar lá para você falar do amor dele. Está entendendo as coisas? Todos aqui conhecem o testemunho da minha mamãe? Todos conhecem? Olha que interessante, talvez eu não tenha contado isso, ou talvez você saiba disso, mas para que você entenda, quando eu estava no seminário, no ano que ela sofreu o infarto, eu estava vindo de férias, no final de ano, e lá no seminário, eu estava num momento bacana, gostoso com Deus, sabe, de busca, de oração, de jejum, de consagração. Estava à frente naquela época, o último ano no meu seminário, estava à frente do Ministério de Louvor lá, nós estávamos viajando bastante, cumprindo bastante agenda. Então a minha vida ela estava bem assim, bem agitada, sabe? E eu lembro que um dia eu fui para o barracão orar. O pastor Pedrosa conhece o barracão lá do seminário? Conhece? Um barracão que de madrugada os seminaristas, cada um caça um cantinho lá e vai orar, buscar a Deus. E eu falando com Deus nas minhas orações, dizendo: Senhor, eu tenho tantas experiências gostosas contigo, mas ainda me falta aquela experiência que mova o meu coração, que estremeça a minha carne. Olha a minha oração. Olha, eu fiz essa oração. Eu preciso ter uma experiência astronômica, né? Como se as que eu tinha já não era suficiente. Mais ou menos isso. E eu cheguei em São Paulo com 2 semanas que estava aqui, a minha mamãe caiu no chuveiro, teve um infarto. E eu que a socorri, levei para o hospital Heliópolis, né? Cheguei lá, estacionei o carro naquela rampa do pronto-socorro, quem conhece sabe o que eu estou dizendo, né? E aí os guardas viram a situação, correram para me ajudar, eu estava sozinho com ela. Ele falou assim: não senhor, o senhor precisa tirar o carro daqui, faça favor, tira o carro e fica tranquilo que nós vamos levar a sua mãe até o médico. Então eles já levaram, conduziram. E eu me lembro que eu desci, coloquei o carro lá para baixo e voltei correndo. Quando eu subi a rampa, que eu dei de frente com a porta de entrada do pronto-socorro, eu vi mais ou menos uns 5, 6 médicos passando com ela numa maca. Ela já estava toda roxa, retorcida, correndo lá para dentro da unidade de emergência. Eu parei e fiquei imóvel. Faltaram, as pernas tremeram, faltou palavras, a boca ficou seca. Mas antes de eu abrir a minha boca para dizer algo, o Espírito Santo falou assim: você não me pediu uma experiência, estou te dando. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu fiquei em pé na frente daquela porta, daquela unidade de emergência, ninguém saía para dar uma notícia, e eu fiquei falando com o Senhor: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se é propósito teu, que se cumpra na vida da minha mãe. Eu te louvo porque até hoje o Senhor nunca nos desamparou e não vai ser agora. Se é para glorificar, exaltar o teu nome, que assim seja. Toda a honra, toda a glória seja dado a ti. Eu poderia murmurar, eu poderia reclamar, eu poderia questionar a Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas não, eu disse: Senhor, a honra e a glória é tua. A visitei por 28 dias na UTI, e todos os dias era a mesma fala: a sua mãe não tem mais jeito, o que podemos fazer já fizemos. Me lembro como se fosse hoje, no 29º dia, minha irmã foi comigo. E aí um médico saiu de lá, de dentro da UTI, e disse: quem que são os familiares da dona Dalva? Eu levantei a mão, e ele disse assim: então vocês me aguardem um pouquinho, que eu quero conversar com vocês. A Joelma apertou meu braço.
Mas o meu coração saltou por dentro. Eu disse: Deus vai ser glorificado hoje. Queridos, aonde que se arruma uma fé para pensar assim? Enquanto todo mundo já pensa, lá vem notícia ruim. Eu falei: não, Deus vai ser glorificado hoje. E eu olhei para ela e disse: calma que Deus vai bradar hoje. Ele falou assim: vocês são filhos da dona Dalva, vocês são cristãos, são evangélicos? Somos. Então, junta a família em casa, dobra os joelhos e vão rezar a esse Deus aí, porque é só um milagre. Só um milagre. Cheguei em casa, chamei todo mundo para orar. Vamos orar. No outro dia nós fomos para lá novamente. O mesmo médico, não era nem plantão dele, ele fez questão de voltar no dia seguinte. Eu me lembro como se fosse hoje, um japonesinho baixinho assim. Estava ele mais 4 médicos do INCOR. Novamente pediram para que nós permanecêssemos após a visita. Levou a gente para uma sala, toda aquela junta médica. E ele disse assim, chorando: eu tenho 30 anos como neurocirurgião. E o que eu vi acontecer com a sua mãe, eu nunca vi na minha vida. O quadro dela evoluiu em um dia, o que não evoluiu em 28. E já ficou por um bom tempo sem ajuda de remédios, de drogas, para bombear seu coração. Resumindo, queridos, ela ficou hospitalizada quase 80 dias. Quem se lembra sabe disso. Mas, queridos, 3 enfermeiras que eram desviadas voltaram para os caminhos do Senhor. 2 médicos fisioterapeutas que ali trabalhavam aceitaram a Jesus. Sabe, queridos, o propósito de Deus é coisa maravilhosa. E o médico ousou ainda falar assim: a sua mãe, dou mais 5 anos de vida para ela. E se ela sobreviver mais que isso, ela vai ficar sequelada, sem ouvir, sem falar, sem andar. Dona Cleide, você vê minha mãe parada? E fala mais do que papagaio. Está entendendo o que Deus faz, queridos? Mas isso é resultado de uma vida de perseverança na presença do Senhor. Só quem persevera alcança a vitória. Só quem persevera vai até o fim, queridos. Ainda que rastejando, ainda que doendo, ainda com dores, mas vai até o fim. Não podemos desfalecer, queridos, a ponto de querermos jogar a toalha e abandonar tudo, como muitos têm feito. E a maior prova disso foi esta pandemia que veio, queridos. Ou vocês não repararam, só eu que reparei. Tem crente que nem uma igreja voltou mais. Mas você não vai fazer como não, eu tenho medo. Medo de sair de casa. Medo do quê? É um inferno. Não é nem medo, é temor. É diferente, são coisas totalmente distintas. É dura a realidade, mas é a realidade. Aí eu me questiono e me pergunto, como é que se obtém vitória se nem na presença de Deus quer estar? Outra coisa, como é que quer passar a eternidade com Deus se nem aqui, entre os irmãos, quer ter comunhão? Como é que diz: Senhor, me leva para o céu, se Deus tem proporcionado momentos de nós exaltarmos aqui, porque lá, queridos, nós vamos glorificar o tempo todo ao Senhor. A Bíblia me enche de esperança quando diz que este lugar é um lugar maravilhoso, onde o sol da justiça brilhará incessantemente. Não vai haver escuridão, não vai haver trevas, porque Ele será a própria luz. Quer ver o que diz mais? Que lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá lágrimas, porque Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. E se, queridos, você conhece outro lugar melhor, eu quero desafiar você a me mostrar, porque eu não imagino qual lugar seria melhor do que o céu, e é para lá que eu quero ir, independente do que eu esteja vivendo aqui, eu vou perseverar, porque é para lá que eu quero ir.
porque diz que nós não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante, aleluia. Salvos em Jesus, ele não para, ele prossegue, ele continua marchando e caminhando diante de Deus. É isso, queridos, o justo viverá por fé, contudo se retroceder a alma não se agradará dele, e eu e você não podemos dar a luz e falar assim, olha, para mim já deu, viu pastor, eu estou jogando a toalha, toque minha carteirinha de crente, não quero servir mais a Jesus. Eu dizer algo para você, se com Jesus a tua vida está assim, imagine sem ela, será que vai ficar melhor, queridos? Vamos fazer um teste, você experimenta e depois você me fala se foi bom. Não, misericórdia pastor, que negócio é esse? Você acabou de pregar para seguir perseverante? Não, queridos, não pensa assim não, misericórdia. Segue, queridos, Deus é contigo, Deus te fortalece todos os dias. Sabe por quê, queridos? A gente se baseia nas coisas, nas necessidades nossas terrenas. Sabe, esses dias eu estava comentando com a igreja, eu falei assim, Deus, ele quando ele permitia os inimigos de Israel os afrontarem, sabe qual era a finalidade, queridos? É provar e testar o caráter de confiança e de fé deles em Deus, sim ou não? Vamos pegar um exemplo de Golias, e eu já estou finalizando a minha palavra. Vamos pegar o exemplo de Golias, olha a audácia desse gigante, no meio do arraial. Tem alguém aí para lutar comigo? E o que a Bíblia diz? Que todos se o mais valentão, o mais corajoso, o parrudão, né, que, deixa comigo, se bobear estava escondido atrás da moita, só ouvindo os gritos do incircunciso. Era Deus tratando com o caráter do povo ou não era? Mas aí chega um Zé Ninguém, cheio de Deus, experimentado de Deus, e ainda diz para o gigante, você vem a mim com espada, escudo, lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Nome esse que nunca perdeu uma guerra e nunca perderá, é um nome que está sobre todos os nomes, diz a palavra do Senhor, e que um dia todo joelho há de se dobrar e confessar este nome. É esse Deus que você serve, é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nos chama para viver vida e novidade de vida com Ele todas as manhãs. Então não retroceda, não pare, mas persevera na presença do Senhor. Amém, queridos? Persevere na presença do Senhor. Coloque-se em pé. Tem uma canção que diz assim, é muito conhecida, né? Simplesinha, mas é assim. Se a tristeza desta vida quiser te... Cante. Segura e vai. Sufocar, segurar nas mãos de Deus. Não é para parar não, queridos, é para continuar. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Cante. Não temas, segue adiante e não olhe. Aleluia. Segura nas mãos de Deus e vai. Levante as tuas mãos, Deus, nós queremos permanecer na tua presença,
pois só em Ti há refúgio, há refrigério, há consolo, há paz, há alegria verdadeira na nossa alma. Só em Ti nós encontramos segurança, proteção. O escudo é o Senhor sobre nós. Só em Ti, Pai, nós temos certeza plena da nossa salvação, porque o Senhor veio para nos salvar. Ó Deus, só em Ti, ó Pai, queremos confiar as nossas vidas e permanecer firmes diante do Teu altar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, sustenta cada um de nós, sustenta, ó Pai, diante da Tua presença, dando-nos graça, dando-nos força, dando-nos, ó Pai, vigor, dando-nos, ó Deus, as Tuas virtudes, as virtudes do Teu Espírito Santo, para que possamos alcançar os céus. Ó Deus, eu oro, ó Deus, abençoando esta igreja, em o nome do Senhor Jesus, para a sua glória, em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, sejam abençoados no nome de Jesus.